Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Eu entendo que Deus está despertando corações. Nunca, pelo menos não na minha geração, não neste período que nós estamos vivendo, se percebeu um sentimento tão extra-eclesiástico, algo interdenominacional, corações de pessoas olhando para o mundo e dizendo: rapaz, alguma coisa está para acontecer, está muito estranho esses dias, Jesus está cada vez mais próximo. A gente conversa com congregacional, com batista, com assembleano, com todo tipo de gente. Não é uma coisa de uma denominação, não é uma coisa... Pelo contrário, tem igrejas que nem preocupadas com isso estão pregando é para você ser próspero, como você vai conquistar o que você tem que conquistar, outras temáticas, mas Deus está inquietando, irmãos, um povo, no meio do povo, um povo dentro do povo. Você precisa entender, a nossa teologia sistemática nos ensina que há uma igreja visível e há uma igreja invisível, dentro da igreja visível. Igreja visível, todos que dizem Senhor, Senhor. Mas Jesus disse: mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus essa igreja invisível. Entende? Há muitas pessoas sentadas ao nosso lado, numa mesma igreja, com a mesma história de vida cristã que nós temos, que estão dispersas, estão anestesiadas, achando que isso é exagero, ou nem gostam de conversar sobre isso, porque dá medo, dá calafrio. Mas Deus tem inquietado o meu coração, e eu quero estar preparado para o que há de vir. E é minha responsabilidade que você seja também despertado, porque eu não quero ter que ouvir que eu não fiz a minha parte, que eu não pastoreei como deveria. Portanto, vamos fazer essa leitura juntos? Mateus 24, do verso 44 até o verso 51, diz assim a palavra do Senhor, todos comigo que conseguirem ler. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo em que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Quero fazer um destaque, ainda vou continuar lendo o restante do texto, mas um destaque aqui, ó. Qual é o objetivo? Qual é a expectativa desse Senhor que escolheu um servo e deu trabalho a esse servo? Qual é a expectativa desse Senhor? Qual? Achar servindo assim. Assim como o Senhor o colocou para servir. Continuando o texto, verso 48 diz, vamos lá juntos? Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor se demora, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual é a preocupação desse Senhor? Há uma expectativa, o achar servindo assim. Mas qual é a preocupação desse Senhor? É que o servo dele diga: meu Senhor se demora, tenho muito tempo pela frente ainda. Desde pequeno que eu escuto isso, que Jesus vai voltar. Minha avó já dizia que Jesus vai voltar. Meu bisavô dizia que Jesus vai voltar. Desde que o mundo é mundo, diz que Jesus vai voltar. Eu sei que não é você que diz isso, não, mas você já ouviu. Eu sei que aqui ninguém tem essa coragem de tratar o assunto dessa, mas que você já ouviu, já. O texto, amados irmãos, nos apresenta que a igreja do Senhor, em nosso século, ele tem um grande perigo e um grande desafio. O texto nos apresenta que o grande perigo
que a nossa igreja, que o povo de Deus hoje, em todo o mundo está passando, é o perigo da acomodação. E o dicionário define acomodação como sendo a atitude, o comportamento, o sentimento de se adaptar, relaxar, se acalmar, dar por satisfeito. Está tudo bom, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Esse é o grande perigo, a acomodação. O texto fala de um servo que foi nomeado pelo seu senhor, dizendo: eu vou voltar, mas trabalhe, eu espero isso de você, cuide, zele, faça a sua parte, produza, eu vou voltar. E passou-se um tempo, e muito provavelmente durante esse tempo, esse servo trabalhou e se dedicou. O texto não diz que ele foi negligente desde o início. O texto diz que ele começa bem, que ele começa focado, Iraquitã, que ele começa totalmente dedicado e fazendo aquilo que o seu senhor havia mandado o diácono Williams. Porém, como o tempo foi demorando, o sentimento de acomodação sorrateiramente, imperceptivelmente, começou a entrar no seu coração. E quando isso aconteceu, ele mudou o foco e ele mudou a sua atitude. Qual é o grande desafio, irmãos, que Jesus está propondo nesta parábola para mim, para você, para a igreja de hoje? O nosso grande desafio é a resistência. E o que é que nós podemos entender como resistência? É a gente não se deixar seduzir pela acomodação. A acomodação é uma atitude natural. A acomodação é um sentimento inevitável. O cansaço leva a isso, o estresse leva a isso, a demanda do dia a dia leva a isso. Você não tem como evitar se acomodar, porque de todas as formas, as circunstâncias favorecem para isso. Mas você precisa resistir. É como alguém que está no seu horário de trabalho, trabalha como vigilante, por exemplo, ou como médico, está cansado, quer cochilar, mas sabe que a sua profissão, a sua atividade necessita que ele esteja alerta. Imagine um motorista de caminhão que não resiste ao sono e ao cansaço. Um piloto de avião que deu uma cochilada em pleno voo, a tragédia que isso seria. Como a Bíblia define que deveria ser a mente do cristão que ainda está na terra. Leia comigo. O que é que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, verso 20? Mas a nossa cidade está, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nossa cidade? Olha o que é que o autor de Hebreus diz no capítulo 11, verso 16. Juntos. Mas agora eles desejam uma cidade melhor, isto é, Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eles desejam um lugar melhor. O autor de Hebreus diz assim: eles não estão apaixonados por esse mundo, eles não gostariam de viver 100 anos, eles estão desejosos de um lugar melhor. O que é que Pedro vai dizer na sua epístola geral, capítulo 2, verso 11? Amados, insisto em que, como e neste, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ei! Você não foi criado para viver mais nesse mundo eternamente, não. Não vale a pena abrir mão de uma eternidade por desejos da carne, carnais, temporários. Você é estrangeiro e peregrino neste mundo. Você vai morrer, vai passar, e esse mundo vai se acabar. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos. Mas por último, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 2, ele diz: enquanto isso, gememos, desejando ser da nossa habitação. Olha a intensidade que ele dá, é um desejo intenso, nós gememos. Nós estamos desejando ardentemente sermos revestidos da nossa habitação celestial. É interessante que os vários autores que nós acabamos de ler diz que a mente do cristão deveria dizer: Senhor, é bom viver. Viver é um presente, mas eu quero o que vem. Eu estou preparado para ir para o que vem. Eu estou olhando para o que vem.
É impressionante, irmãos, como tem crentes que têm medo de morrer. E ficariam talvez chateados se soubessem que vão morrer. E às vezes são capazes de se entristecer com alguém que acabou de ir para Cristo, mas preferia que ficasse no mundo sofrendo. Parece que nós não estamos pensando, irmãos, que o nosso destino, a nossa próxima parada é infinitamente melhor do que está na terra. Será que todo mundo que está na igreja hoje está pensando assim? Sim ou não? Todo mundo na igreja está pensando assim? Sim ou não? Seja sincero. Não. Não. Você está pensando já no 13º, na festa, na virada de ano, nas férias, na casa própria, na formatura. Está errado? Não. Está errado não. Mas não pode ser a prioridade das nossas vidas. O que é que a Bíblia fala sobre aqueles que não estão pensando dessa forma? Como deveriam pensar? Paulo dirá aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19. Leia comigo. Se esperarmos em Cristo só nesta, somos. Se a sua esperança, se a sua alegria, se você é daqueles que acha que o que Deus vai fazer por você, Ele te dá o melhor carro, o melhor emprego, a melhor casa, e a sua vida vai ser a melhor de todas aqui, Paulo está dizendo, você está enganado demais, está perdendo seu tempo. É interessante como Paulo continua escrevendo aos Coríntios, agora no capítulo 4, verso 18, da sua segunda carta, dizendo assim, juntos, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque se veem são, mas as que não se veem são. Você está apaixonado, você está vibrando, sua alegria ou sua tristeza está pela conquista ou pela perda na terra, coisas temporais, coisas que passam, coisas que pegam fogo, coisas que se perdem, coisa que queima, coisa que enferruja, coisa que o ladrão rouba, coisa temporal. Paulo está dizendo, foque naquilo que é eterno, naquilo que é promessa, naquilo que está reservado para aqueles que serão fiéis. Está claro, amados irmãos, que quando Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, Ele encoraja os seus discípulos a resistir à acomodação, a não deixar que a acomodação entre no nosso coração e mude a nossa perspectiva. É um prejuízo muito grande, irmãos, porque quando a acomodação entra na nossa vida, quando você começa a pensar, meu Senhor se demora, ela alimenta suas dúvidas. Ela começa a alimentar suas dúvidas. Crentes que já não conseguem enxergar numa fé sadia, que o melhor ainda está por vir, que a sua esperança está no céu, começa a duvidar de coisas simples, como aquele servo duvidou. Verso 45, o seu Senhor o constituiu sobre a casa para dar o sustento a seu tempo. Deus lhe deu uma missão. E ele começou a usufruir da missão que Deus lhe deu. Quando a gente permite que a acomodação entre na nossa vida, irmãos, ela nos desvia dos objetivos. Totalmente dos nossos objetivos. Como aconteceu com ele. Verso 49 vai dizer, começou a espancar os conservos, a beber com os ébrios. Ele era para cuidar dos servos. Ele era para cuidar da fazenda. Mas como ele começou a duvidar do propósito da vida dele, do objetivo de estar ali, ele começou a se desviar dos seus objetivos. E não para por aí. Porque quando você deixa de fazer e deixa de viver o que Deus planejou para você, a acomodação também te faz perder as promessas de Deus. Se ele tivesse sido fiel, Deus iria lhe pôr sobre coisas maiores. É isso que diz o texto. Mas o verso 50 termina, virá o Senhor daquele servo e o separará e o destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentro. Resultado da acomodação, não propósito de Deus. Deus lhe colocou sobre a sua obra, e se Deus o achasse fiel, Deus iria colocá-lo sobre obras maiores. Esse era o plano de Deus para a vida dele. Mas a acomodação lhe trouxe dúvidas, afetou os seus objetivos e atrapalhou
o planejamento de Deus para a vida dele. Agora, o Senhor virá e vai puni-lo, porque ele não esperou no Senhor. De forma prática, eu queria que você entendesse como a acomodação nos afeta. É como que um diagnóstico. Quem sabe se você agora vendo esses próximos pontos, você poderá ter uma noção se a acomodação já não está tentando entrar na sua vida. Tomara que não, eu espero que não. Mas quando a acomodação entra nas nossas vidas, irmãos, nós começamos a fazer mais planos na terra. A gente começa a se empolgar em viver e construir os nossos planos, mesmo que esses planos nos dê menos tempo com a família, mesmo que esses planos às vezes custem a nossa saúde, mesmo que esses planos às vezes nos tirem até da igreja, a gente começa a fazer mais planos nessa terra, como se a gente fosse viver para sempre. Quando a acomodação, amados irmãos, entra na nossa vida, começamos a negligenciar valores de Deus. Porque às vezes andar como a Bíblia diz que anda, o lucro é menor, dá mais trabalho, leva mais tempo. E às vezes para ter um lucro maior, para ser mais rápido, para alcançar o que a gente quer, a gente vai flexibilizando e negligenciando princípios. Aquilo que deveria ser errado, não é tão errado. Aquilo que deveria ser inadmissível, não, é só um pouquinho. Cuidado. Quando a acomodação começa a entrar na vida da gente, irmãos, nós diminuímos a nossa produtividade na casa do Senhor. Quase a gente não tem mais tempo. Porque até parece que trabalhar para o Senhor vai fazer você passar fome, vai fazer você perder seu emprego. Você poderá deixar talvez de passar num concurso público ou na sua faculdade se você der tempo ao Senhor, porque seu tempo, 24 horas é pouco para você conseguir fazer tudo o que você quer. E aí, se alguém tem que perder, não é você. Quando a acomodação começa a entrar na nossa vida, nós paramos de pensar no céu e nós paramos de pensar no inferno. Parece que é uma ilustração, parece que é uma história de carochinha, parece que é uma lenda. Para muitas pessoas o inferno é uma lenda. São assuntos que não nos interessam, que não nos impactam, que não nos incomoda. E se a gente tem familiares e amigos que estão indo para o inferno, isso não está fazendo diferença nenhuma para a gente, porque parece que a gente não acredita. Isso não está no nosso foco de atenção. Quando a acomodação, segundo Jesus, começa a entrar na vida da gente, nós deixamos até de nos preocupar com os não crentes. Quem está preocupado em evangelizar parente, colega de trabalho? Você não tem tempo para isso. Cada um que dê conta de si. Você não já está salvo? Você não já está resolvido? Paciência. Vai que você cria um problema, você acaba uma amizade, porque você estava falando de Jesus para uma pessoa que não queria. Acomodação. As pessoas continuam morrendo sem Cristo, mas isso não incomoda a uma pessoa que está achando que o seu Senhor se demora. Verso 48, vamos ler juntos o verso 48? Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o Senhor se demora. Como é que Jesus chama esse servo? O servo que permite que a acomodação entre no seu coração, como é que Jesus chama esse servo? Servo mau. Aquele que permite que a acomodação entre em seu coração. Precisamos lutar contra a acomodação. Ele é um perigo eminente nessa geração. E o próprio Senhor Jesus nos ensina alguns antídotos, algo que nos ajuda. Por exemplo, se você não quer pensar, se você não quer se acomodar, se você não quer que isso influencie na sua vida, você precisa lembrar que o tempo da volta de Jesus já está determinado. Olhe, você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe, está determinado. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Ele não vai esperar por ninguém. Seus planos não interferem em nada, os planos de Deus. O dia já está determinado. Vai ter muita gente que vai ser surpreendido com grandes planejamentos, grandes projetos, no melhor momento da sua vida.
É a sua agenda. Deus tem a agenda dele. Isso está muito claro na sua palavra. Olha o que ele vai dizer no mesmo capítulo 24, mas nos versos anteriores, no verso 32 ao verso 33. Leia comigo. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo a minha vinda. Verso 36 ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai o sabe. Esse dia está marcado, está agendado, o Pai sabe. Verso 44, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Se você quer fugir da acomodação, tenha muito claro a lembrança de que para o Senhor esse dia está marcado. Ele vai surpreender todos nós, mas já está marcado. A segunda coisa, queridos, que serve de como antídoto, é reconhecer que os sinais dessa volta, eles estão claros, cada vez mais frequentes e progressivos. Claros porque é inegável, até o não crente percebe. Uma cantora famosa, ex-vocalista da banda Calypso, agora ela faz carreira solo, não vou dizer o nome dela, eu não vou fazer propaganda para ela, mas ela, a do cabelão, no último show que ela fez no Ceará, Fortaleza, ela parou o show dela e está gravado isso e viralizou nas redes sociais. Gente, eu não sei quanto vocês, mas eu acho que Jesus está muito próximo de voltar. Até o não crente está percebendo isso. Está claro. Estou sentindo que o sorrisinho de vocês é lembrando do cabelo, né? Mas foquem na mensagem. Eu não devia ter feito isso para não distrair você. Frequentes, irmãos, todos os dias, nos noticiários. E progressivos, porque a coisa está aumentando de intensidade. E foi domingo passado que nós falamos sobre isso, só para relembrar você que no mesmo capítulo, lá do verso 4 ao verso 12, só um flash de lembrança daquilo que pregamos exaustivamente, 50 minutos domingo passado, está lá na rede social, você vai lá e escuta essa mensagem dos sinais. Mas só para relembrar, vamos ler juntos? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque se levantará nação, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, surgirão falsos e enganarão, e por se multiplicar a iniquidade. Vou nem falar sobre isso, porque você já teve aula sobre isso. Mas traga a sua mente para que a acomodação não entre no seu coração. Reconheça, esses sinais são cada vez mais claros, frequentes e progressivos. Mas um terceiro antídoto, amados irmãos, é lembrar que o maior incentivador para que você se acomode, para que você durma, para que você baixe a guarda, para que você viva neste mundo como se ele fosse a melhor coisa da sua vida, é o diabo. O diabo trabalha todos os dias, 24 horas. Tem as séries das TVs a cabos, aquelas temporadas, os filmes, os artistas, a cultura, o show, tudo neste mundo nos faz somente amá-lo mais, curti-lo mais e desprezar as coisas de Deus. Eu tenho visto estatísticas que têm dito, tanto na Netflix quanto no Prime, que as temporadas, as séries que hoje mais têm, assim, estão nos ápices, são aquelas que têm personagens bem curiosos, como por exemplo uma que passou quase 2 meses no top 10, Lúcifer. E ele é um cara bacana. No filme, ele é um cara bacana. É sério, um cara bacana. Já assistiu, não foi? Tá ligado, estou ligado em você, Deus tenha misericórdia. Presbítero Edson, disciplina ele e tira do grupo louvor. Gente, impressionante. Você assiste uma desgraça daquela, você começa a rir com o diabo. É engraçado, é popular, é inteligente. Que é isso?
estamos sendo cercados e alimentados por uma estrutura, por um mundo que jaz no maligno, sem saber que ele é o maior incentivador para que a gente não esteja preparado para a volta de Jesus. E olha o que Jesus dirá no capítulo 24, eu estou só no capítulo de Mateus 24, de novo. Verso 5, vamos ler juntos? Porque muitos virão em meu, dizendo, e enganarão. Verso 11, surgirão muitos, e enganarão. É assim. É o que vai acontecer. O diabo está trabalhando vigorosamente e eficientemente e está acomodando muita gente dentro da igreja. Verso 23 ao verso 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não deis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até. Eu estou avisando a vocês. Eu estou avisando a vocês. Eu vos tenho dito. É interessante, amados irmãos, você entender que ele está dizendo que vai enganar muitos dentro da igreja. Só não vai enganar os escolhidos. Dentro da igreja tem os escolhidos. Mas dentro da igreja tem gente que não é escolhida. Está na igreja, é crente, trocou de religião. Acomodado. Presta atenção. Jesus nos apresenta nessa parábola, irmãos, e eu quero terminar com isso. Veja, verso 46 ou verso 47. Vamos ler? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo, em verdade vos digo, que o porá sobre. Como é que Jesus chama esse servo que ele espera encontrar servindo? É o servo bom. Porque se aquele servo acomodado é chamado de mau, esse é o servo bom, é o bem-aventurado. Esse é o nosso desafio, irmãos. É o meu e o seu desafio. Todos os dias, o nosso desafio é amanhecer e dormir de segunda a segunda, porque no domingo é fácil, de segunda a segunda. Servo bom. O Senhor nos achar servindo assim. Como eu e você podemos ser, então, um servo bom? Perseverança. Repita comigo. Perseverança. Em quê? Na fé e no serviço. Verso 13, ele dirá, mas aquele que perseverar até o fim será perseverança na fé, nas suas convicções, naquilo que você crê, naquilo que está na palavra de Deus e no serviço. Porque na hora que você deixar de crer, você para de servir. Perseverança. Para se alcançar um servo bem-aventurado, perseverança. Mas não somente isso. Qual é o segundo? Vigilância. Vigilância nas tentações. Olha o que diz no verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso. Verso 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não. Vigilância, porque o diabo todos os dias ele trabalha para afetar a nossa fé, para nos enlaçar nos nossos pecados. Todo dia o fofoqueiro é tentado a fofocar. Todo dia o egoísta é tentado a ser mais egoísta. O avarento é tentado a ser mais avarento. Aquele que tem vício em prostituição, continuar escravizado na prostituição. Aquele que é mentiroso, continuar mentindo de novo. Gente, todo dia o diabo vai trabalhar na minha e na sua fraqueza, para que a gente faça sempre aquilo que é contrário à palavra de Deus. É vigilância, todos os dias. Mas não somente isso. Terceiro e último lugar, investimento. Investimento.
investimento na vida espiritual. Não pode ser. O bom servo não é aquele que vem quando quer. Não é aquele que acha que comer uma vez por semana já vai lhe dar nutrição para a semana toda. O bom servo não pode ser aquele que tem tempo para tudo ao longo do seu dia, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. O bom servo não pode ser aquele que recebe um dom, o usa para ganhar dinheiro e para ser um bom profissional, mas não é capaz de usá-lo na presença do Senhor. Não pode ser. Porque isso é o contrário de um investimento espiritual. O bom servo é aquele que continuamente ele tem azeite na sua candeia. Ele não deixa a candeia sem azeite, porque se ela apagar e o noivo vier, ele fica. Investimento na vida espiritual. E eu termino perguntando para você: quando o seu Senhor vier, como ele encontrará você? Servindo? Servindo assim? Ou acomodado porque o meu Senhor se demora? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez e pedir que essa pequena exposição nos ajude a refletir sobre a nossa vida. O grande perigo, a acomodação, mas o grande desafio, resistir à acomodação. Resista, meu irmão, resista. Persevere na fé e no serviço. Vigie contra as tentações. Vigie sempre. Invista na sua vida espiritual. É isso que vai fazer a diferença entre o servo bom e o servo mau, entre aquele que o Senhor encontrará servindo ou aquele que está correndo atrás do vento, plantando tantas coisas nesse mundo, ajuntando celeiros e dizendo: afoga minha alma, agora tu tens bens e mantimentos para muitos dias. Louco, hoje pedirão a tua alma, tu tens preparado para ela.